Olá, na aula de hoje nós vamos tratar sobre conhecimento, crença e fé e a relação que há entre essas noções. Parece bastante óbvio que nós sabemos diversas coisas e ignoramos outras tantas. E nós significa não apenas cada um de nós em particular, mas nós enquanto humanidade. É nesse sentido também que podemos dizer que somos todos filósofos, já que filósofo significa aquele que deseja saber. Nós não apenas julgamos que sabemos diversas coisas, como queremos conhecer mais. No entanto, tanto no discurso comum quanto no discurso científico, às vezes se confunde conhecimento com crença, ou conhecimento com fé. Tanto que se fala, por exemplo, em conhecimento religioso. Vamos ver como isso acontece em um diálogo. Você sabe disso? O verso deixa todo isso. Melissa, você sabe o que é um quiliágono? Quiliágono é uma figura de 1000 lados. Você acha ou você sabe? Aí eu acho que é isso. Dá uma olhada, é certeza. Você acha ou você sabe? Não é tudo a mesma coisa? Dá uma olhada no dicionário, vai. Tá, vamos ver aqui. Aqui, achei. É isso mesmo. Você tinha razão. Figura geométrica de 1000 lados. Eu sabia, viu só? Ai, não é tão difícil, é super fácil. Se você olhar sempre no dicionário, você tira as suas dúvidas. Ah, mas eu gosto de perguntar pra você antes. Mas eu não sei tudo também, né? Mas dessa vez eu acertei. Você é super inteligente. Nesse diálogo do Alexandre com a Melissa, nós vemos que a Melissa começa usando o termo acho, depois passa para acredito e depois passa para eu sabia. Isso é comum acontecer, seja quando nós estamos conversando, seja quando estamos fazendo ciência. É por esta razão que há um ramo da filosofia chamada epistemologia. Este é o ramo da filosofia que trata dessas questões de conhecimento, de como nós vamos diferenciar o conhecimento da opinião. Trata também de saber ou procurar determinar quais são os limites do conhecimento. Nós podemos saber acerca do quê? Até onde vai o nosso conhecimento? A epistemologia também trata, nas diversas ciências, de como nós adquirimos esse conhecimento, de como nós ajuizamos sobre esse conhecimento. Vamos então falar sobre epistemologia. Epistemologia é um termo grego, composto de duas palavras gregas. Episteme, que significa conhecimento, e logos, que significa discurso ou teoria. Epistemologia, portanto, traduzindo ao português, significa discurso racional sobre o conhecimento, ou como geralmente aparece, teoria do conhecimento. Em uma importante obra chamada Teeteto, o filósofo grego Platão descreve um diálogo ocorrido entre o seu professor Sócrates e um jovem chamado Teeteto e o professor dele chamado Teodoro. Neste diálogo, se procura determinar o que é o conhecimento. Essa é a pergunta que eles querem responder. Não quais são os conhecimentos particulares, mas em geral o que significa dizer que alguém conhece algo. Porque que as pessoas conhecem diversas coisas não é posto em dúvida. Mas se elas conhecem diversas coisas, seria adequado e produtivo se nós fôssemos capazes de dizer em que consiste isso, conhecer algo. Neste diálogo são apresentadas algumas tentativas de solução dessa questão. A primeira proposta, que é feita por Teeteto, é de que conhecimento é sensação. Essa parece ser uma resposta bastante razoável. Era razoável naquela época e parece bastante razoável ainda hoje.
muitas pessoas parecem pensar nessa linha, de que conhecimento é sensação. Dito de outra maneira, conhecer é sentir. Por que isso parece razoável? Porque é assim que nós sabemos diversas coisas, através das nossas sensações. Então, talvez seja o caso de que conhecimento é sensação. Contudo, essa resposta, por mais razoável que pareça de início, não pode ser verdadeira, ou não pode ser, pelo menos, completamente verdadeira. E é isso que Sócrates mostra. Porque se fosse verdadeiro que conhecimento é sensação, como é que nós explicaríamos as diferentes sensações que as pessoas têm em relação às mesmas coisas? Por exemplo, se uma pessoa sente o vento frio e outra pessoa sente o vento quente, como é realmente o vento? Frio ou quente? Além disso, se conhecimento é sensação, isso nos conduziria a outros absurdos, como resultar na nossa incapacidade de distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Outra proposta que aparece no diálogo é de que conhecimento é opinião verdadeira. Mas também nessa proposta há um grande problema, porque uma opinião verdadeira pode ser verdadeira por mero acaso. Eu posso saber de alguma coisa ou achar que sei, mas a razão que eu dou para esse conhecimento não é uma razão adequada. Ou ainda, quando nós acreditamos em outras pessoas, como por exemplo quando alguém nos relata algo acontecido, um acidente, por exemplo, nós passamos a ter uma opinião sobre esse acidente que perfeitamente pode ser verdadeira. No entanto, a pessoa que nos contou o acidente, que viu o acidente, pode dizer que ela sabe. Mas nós, num sentido mais forte, não poderíamos dizer que sabemos, porque nós não vimos o acidente. E pode ser também que a pessoa que nos contou relatou mal o acidente. Neste caso, a opinião que ela nos passou é uma opinião falsa, e isso se transfere para nós. Diante dessa dificuldade, a última proposta no texto é de que conhecimento é opinião verdadeira racional. O que queriam eles dizer com essa ideia opinião verdadeira racional? É que nesse caso a opinião é fundamentada. Mas há aí também um problema. Simplesmente dizer que a opinião verdadeira fundamentada é conhecimento não é suficiente. É preciso que nós ainda estabeleçamos com clareza quais são os critérios pelos quais as razões que a gente dá são adequadas para aquela crença. O diálogo se encerra sem que eles tenham chegado a uma conclusão final sobre a questão o que é conhecimento. Mas há uma outra conclusão extremamente importante do diálogo, que serve para nós ainda hoje. A conclusão é que a gente não imagine saber aquilo que nós não sabemos realmente. Essas questões e questões relacionadas a elas são tratadas na área da epistemologia, seja em termos gerais, como nas ciências particulares, conforme for o caso. Vamos ver como isso funciona tratando dos tipos de conhecimento. Quando nós falamos em conhecimento, os verbos que geralmente nós usamos são os verbos saber e conhecer. No entanto, esses verbos são usados de diferentes maneiras. Por exemplo, se eu digo, eu sei jogar tênis, isso não deve ter exatamente o mesmo significado que tem quando eu digo, eu sei quais são os elementos químicos. No primeiro caso, saber jogar tênis se refere a uma habilidade física. E aquela pessoa que sabe jogar tênis não necessariamente é capaz de explicar a uma outra pessoa detalhadamente quais são as regras, quais são os critérios,
Como é que se dá pontos no jogo de tênis? E pode ser um bom jogador de tênis. No outro exemplo, se alguém diz, e é verdadeiro o que ele diz, que sabe quais são os elementos químicos, isso significa que essa pessoa é capaz de diferenciar um elemento de outro, é capaz de explicar como um elemento se relaciona a outro, é capaz de explicar como eles estão localizados numa determinada tabela a quem quer que pergunte essas coisas. Semelhantemente, o verbo conhecer é usado de maneiras diferentes. Por exemplo, se eu digo, eu conheço a Anitta, isso certamente não tem o mesmo significado do que quando eu digo, eu conheço a teoria heliocêntrica. No primeiro caso, da pessoa que diz, eu conheço a Anitta, aqui se refere a um conhecimento que os filósofos chamam conhecimento por familiaridade. Eu conheço a Anitta porque tenho uma certa intimidade com ela. Por outro lado, quando eu digo eu conheço a teoria heliocêntrica, isso significa que eu sou capaz de explicar uma quantidade diferente de fenômenos usando uma teoria mais abrangente, uma teoria sobre a realidade. Essas considerações nos colocam um outro problema. Os diferentes usos dos verbos saber e conhecer indicam que há diferentes tipos de conhecimento. Quais seriam eles? Não se trata de conhecimentos particulares, conhecimento psicológico, conhecimento biológico, mas conhecimento num sentido mais geral. Nesse sentido, podemos então colocar a questão: como adquirimos conhecimento? Em relação a essa pergunta, tradicionalmente, há dois tipos de conhecimento que responderiam à questão: o conhecimento inato e o conhecimento adquirido. Conhecimento inato pode ser definido como aquele conhecimento que não provém da experiência, mas apenas do pensamento. E, por outro lado, o conhecimento adquirido é aquele conhecimento que provém da experiência. Vejamos alguns exemplos para esclarecer esse ponto. Exemplo de conhecimento inato. Quando alguém diz, penso, existo, ou quando alguém diz, duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si, se considera que esse tipo de conhecimento exemplifica o conhecimento inato. Por que razão? Porque dizer penso, existo não depende de qualquer experiência que a gente venha a ter. E veja que toda experiência é sempre particular. Quando eu vejo alguma coisa particular. Mas o que eu preciso ver? O que eu preciso ouvir? O que eu preciso tocar para saber se é ou não verdadeiro a sentença penso, existo? Nada. Basta que eu raciocine. Se eu estou pensando, é óbvio que eu existo. Porque se eu não existisse, não estaria pensando nessa sentença. Já com conhecimento adquirido, se dá outra situação. Por exemplo, se alguém diz que as bicicletas são mais econômicas que os carros, como é que essa pessoa adquiriu esse conhecimento? Se for um conhecimento, adquiriu através da experiência. É preciso que ela saiba o que é uma bicicleta, é preciso que saiba o que é um carro. Isso quer dizer que tenha visto uma bicicleta, que tenha tocado numa bicicleta, ou que tenha visto um carro, que tenha tocado um carro. A partir disso é que essa pessoa poderá fazer a comparação entre a economia de uma bicicleta e a economia de um carro. Um outro exemplo, se alguém diz o Império Persa foi conquistado por Alexandre o Grande.
E eu pergunto, como é que tu sabes disso? Essa pessoa que diz isso hoje, e esse é um evento do passado, ela não esteve lá. Portanto, ela depende do testemunho de outros que lá estiveram e escreveram sobre isso. Ela não tem acesso direto. Mas mesmo que tivesse acesso direto e estivesse presente lá nesse evento histórico, ela dependeria das suas experiências sensoriais para poder fazer esse tipo de afirmação. Então nós vemos que há uma distinção aí entre tipos de conhecimento e que é uma distinção interessante. Contudo, não é claro em todas as situações, em relação a alguns supostos conhecimentos, se eles seriam inatos ou adquiridos. Por exemplo, um importante princípio da ciência diz que tudo aquilo que acontece deve ter uma causa, que explica por que aconteceu e por que aconteceu dessa maneira e não de outra maneira. Isso é chamado o princípio da causalidade. Como é que nós sabemos disso? Sabemos isso observando como as coisas acontecem? Ou isso é um conhecimento que está na nossa mente e que nós julgamos o que acontece através desse conhecimento? Isso não é tão claro. Um outro exemplo, se alguém diz, os homens são naturalmente maus. Como é que essa pessoa sabe disso? Sabe observando o comportamento das pessoas? Ou será que ela julga o comportamento das pessoas com base nesse conhecimento prévio? Este é um dos grandes problemas da epistemologia. Há ou não há conhecimento inato? Como o conhecimento inato se relaciona com o conhecimento adquirido? Muitos filósofos negaram a existência do conhecimento inato, mas parece que ele é necessário para que a gente consiga julgar as sensações. Até o momento falamos muito sobre conhecimento, crença. Vamos ver mais detalhadamente em que consistem esses conceitos, pois estas são noções básicas de epistemologia. Vamos começar com a relação entre crença e conhecimento. Nós podemos dar uma definição inicial de crença como sendo aquilo que se considera como verdadeiro. Agora, o que isso tem a ver com o conhecimento? Por exemplo, se eu digo, eu sei que a Terra é redonda, eu considero essa sentença, a Terra é redonda, é verdadeira. Porque não faz sentido eu dizer que sei e ao mesmo tempo dizer que não acredito que é verdadeira. Mas essa relação não se dá da mesma maneira da crença para o conhecimento. Se eu digo, creio que há 2 potes de sorvete na geladeira, eu também aceito que a sentença há 2 potes de sorvete na geladeira seja verdadeira. Mas eu estou pronto para admitir que pode ser o caso de que não há sorvete nenhum na geladeira. Veja então aí a diferença entre crença e conhecimento. Todo conhecimento é também uma crença, mas nem toda crença é conhecimento. Isso porque faz sentido dizer que eu creio algo, mas não sei se é verdadeiro. Eu considero verdadeiro, mas não tenho certeza. E quanto à relação entre crença e fé? Muitas vezes, esses 2 termos são utilizados como sinônimos. Isso tanto no discurso comum quanto no discurso científico. No discurso comum, frequentemente se fala em crença como sinônimo de fé. No entanto, para um bom discernimento epistemológico, convém que a gente diferencie essas 2 noções. Por exemplo, se alguém diz, creio em Deus, o que essa pessoa está querendo dizer? Ela não quer apenas dizer que acredita que Deus existe. Ela quer dizer que confia em Deus,
tem esperança em Deus. Nós podemos ver como isso funciona pegando um exemplo mais cotidiano. Quando uma pessoa diz que acredita em outra pessoa, por exemplo, se eu digo, eu acredito em Manuel, eu não quero dizer simplesmente, porque isso seria óbvio, que eu acredito que Manuel existe. Porque para acreditar em Manuel, eu preciso já acreditar que Manuel existe. Portanto, fé significa algo mais do que meramente crença. No entanto, essa distinção é extremamente importante na filosofia e nas ciências, porque às vezes se utiliza o termo fé para fazer referência a um tipo específico de crença muito importante. Esse tipo específico de crença se chama atualmente crença básica. Crença básica é aquela crença que não pode ser provada e não é autoevidente, mas é utilizada como base para provar outras crenças. Por exemplo, a crença de que os objetos físicos existem independentemente da nossa mente, ou dito de outra maneira, a crença na realidade do mundo exterior, é uma crença básica. Por que ela é uma crença básica? Porque muitos de nossos conhecimentos dependem dessa crença e nós normalmente aceitamos isso. Dificilmente as pessoas questionam a existência do mundo físico ou acham que o mundo físico é meramente um produto da sua mente. Contudo, na história do pensamento filosófico e científico, alguns pensadores negaram justamente isso, produzindo inclusive argumentos para tentar mostrar que o mundo físico existe apenas porque nós existimos. E se nós deixássemos de existir, também o mundo físico deixaria de existir. Considerada à primeira vista, uma opinião como essa parece absurda e até estranha, mas ela não é insensata. E mesmo a física contemporânea vem falando sobre isso. Como é que provar, então, que o mundo existe independentemente da nossa mente? Ou como provar que ele não existe independentemente da nossa mente? Essas são questões extremamente difíceis. É por essa razão que se considera que a crença, o mundo físico existe independentemente de nós, é uma crença básica. Se reconhece que não é autoevidente, apesar de parecer para as pessoas em geral, e se reconhece que não se pode provar de uma maneira definitiva essa crença. Vejam a diferença que há entre essa crença e uma crença autoevidente. Por exemplo, penso, logo existo. Por que essa crença, penso, logo existo, é autoevidente? Porque é impossível negar isso. Digamos que eu dissesse, eu penso, mas não existo. Faz sentido uma afirmação dessas? Se nós pensarmos sobre ela, não faz sentido. Porque se eu digo, penso, mas não existo, quem está dizendo isso? Eu estou dizendo isso. É dizer que se eu nego a minha existência, eu ao mesmo tempo a afirmo, porque eu preciso existir para negar a minha existência. Então vejo o absurdo de negar isso. Mas não é absurdo negar que o mundo físico não exista fora das nossas mentes. Alguns pensadores disseram isso. Há filmes que falam sobre isso. Pessoas que estão num estado ilusório, induzido por droga, por exemplo, podem imaginar um mundo que não existe. Então aí está uma diferença entre algo que é autoevidente e algo que é básico. Qual a diferença entre o básico e aquilo que pode ser provado? A diferença é a seguinte: se alguém me diz que
existiram no passado dinossauros, isso é algo que pode ser provado se forem apresentados, por exemplo, ossos desses animais. Ou se for possível construir um animal desses a partir desses ossos. Mas fazer isso é supor que efetivamente tais ossos existem na realidade. É supor a crença no mundo físico. Então isso não é uma prova do mundo físico, porque já supõe essa crença. Aí tu tens a diferença entre uma crença que é provada e uma crença que é básica, que serve de fundamento geral para uma série imensa de outras crenças. Portanto, nós podemos resumir a relação entre conhecimento, crença e fé da seguinte maneira. Destas três noções, a noção de crença é a mais fundamental do ponto de vista epistemológico. E isso é extremamente importante, não só no conhecimento comum, como na ciência. Porque nem sempre na ciência nós temos conhecimento em sentido estrito. Temos frequentemente crenças. E essas crenças elas podem ser razoáveis ou não serem razoáveis. Em nenhum caso elas constituem conhecimento, mas constituem um caminho para o conhecimento. Daí que faz sentido falar em progresso no conhecimento. Aquilo que antes era crença vai se tornando crença razoável, vai se tornando crença provável. E é isso que nós hoje chamamos de conhecimento. Não é necessário ser absolutamente certo. É preciso que seja o mais provável possível dentro da nossa metodologia. Vamos então ver o que diz o famoso filósofo alemão Kant sobre essa relação entre a experiência e o conhecimento. Não resta dúvida de que todo o nosso conhecimento começa pela experiência. Se, porém, todo conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que todo ele derive da experiência. Kant faz aqui uma importante diferença que nós já falamos quando tratamos do conhecimento inato e adquirido. A experiência é fundamental, sem dúvida. Agora, dizer que um conhecimento provém da experiência não significa dizer que ele depende da experiência. Pode ser o caso, como diz Kant, que todo conhecimento começa na experiência e nós não saibamos nada antes de viver. Mas isso não quer dizer que todo conhecimento depende da experiência para ser verdadeiro. Com isso, nós colocamos algumas noções iniciais para se compreender quais são os problemas discutidos em epistemologia. Esses problemas são problemas de caráter filosófico, não são resolvidos numa ciência particular. E eles atingem tanto as ciências naturais, como física, química e biologia, como as ciências sociais, como história, sociologia, antropologia. A consideração dessas ideias serve para nos auxiliar no desenvolvimento e no progresso de cada uma dessas ciências. Vai aqui então uma dica de estudo para vocês. Uma breve introdução à filosofia de Thomas Nagel, editado pela Martins Fontes. Recomendo que vocês leiam especialmente o capítulo 2, intitulado Como Sabemos Alguma Coisa. Capítulo que trata de uma outra perspectiva desses assuntos dessa aula. Bons estudos!